Hoje eu vou mostrar pra você como fazer essa animação aqui no After Effects. Se você gosta de After Effects, Photoshop, Illustrator, ou se você gosta de design e pensa em trabalhar com isso, aproveita e me segue aqui no YouTube e confere minhas outras redes sociais também. Se você tá à procura de um designer, meu portfólio tá aqui embaixo e o link pra contato também. Bom, eu sou o Codelo, sou designer e vem comigo. Para começar, aqui no After Effects vamos usar uma nova composição. Eu vou nomear ela como faixa de texto e aqui a gente pode configurar. O ideal é você colocar na proporção da sua tela, na proporção do vídeo que você vai gravar. 1920 por 1080 é o Full HD, eu vou usar essa proporção. A taxa de quadros eu gosto de deixar em 24 quadros mesmo, tá bom? Resolução máxima. E agora é só dar OK. Bom, a gente acabou de criar um novo projeto. Para começar, a gente vai selecionar aqui a ferramenta Forma, a ferramenta Retângulo, e vamos desenhar um quadrado aqui. Para isso você vai clicar na tela e vai segurar o Shift. Você pode colocar a cor que você quiser, eu já tenho uma cor específica que eu vou usar, que é esse rosinha aqui da identidade visual. E já apliquei, selecionando aqui a ferramenta Seleção de novo. Bom, você pode reparar aqui, ó, que se eu selecionar a camada, não necessariamente esse ponto aqui, esse eixo central vai estar no centro do quadrado. Para a gente fazer isso, a gente seleciona essa ferramenta aqui, pode apertar o atalho Ctrl Alt Home, ou clica duas vezes aqui na tela mesmo com o Alt segurado. Agora com a camada selecionada a gente ainda vai alinhar ela aqui no centro. Ó. Essas são as ferramentas de alinhamento e você consegue alinhar ela tanto no centro da tela quanto no lugar que você quiser. No caso eu alinhei aqui no centro da tela, mas eu vou puxar ela aqui para baixo. Eu quero fazer uma faixa de texto só na parte de baixo do vídeo. Primeiro você precisa perceber que o seu vídeo está no tamanho de uma tela cheia, então significa que o que você fizer aqui vai ser o tamanho real que vai aparecer lá na hora da edição, quando você estiver utilizando a animação. Então, ó, no meu caso aqui eu consegui diminuir um pouquinho mais, eu vou centralizar ele de novo aqui para ter certeza. Agora a gente vai começar com a parte da animação em si, nessa abinha aqui de baixo, ó, você vai selecionar aqui na setinha do transformar, daí aqui você tem pontos específicos do transformar, todos eles são importantes. Além disso, você também tem essa linha do tempo aqui, que é onde vai decorrer o seu vídeo. Se você apertar o Alt e der zoom aqui com a rodinha do mouse, você consegue perceber que você vai aumentando o zoom, então vão aparecendo mais marcações de tempo. Eu vou usar com essas marcações aqui desse nível de zoom, dá até para dar um pouquinho mais de zoom, porque isso daí facilita na hora da gente calcular os tempos em si do que vai aparecer na tela em cada hora. Para começar, em que ponto esse quadrado tá da nossa animação? Bom, eu quero que a animação comece surgindo de baixo, aí ela vai parar aqui no formato de um quadrado, vai virar um retângulo, vai aparecer o texto, e daí depois a animação diminui e o quadrado esconde de novo. É isso que eu quero fazer. Então eu posso dizer que nesse ponto aqui, o quadrado ele já está numa parte da animação. É exatamente a posição que eu quero que em algum momento ele fique. Para isso eu vou colocar aqui, ó, vou dar espaço para dar o tempo aqui do negocinho girando e eu vou pensar mais ou menos quanto tempo eu quero. Vou colocar aqui por enquanto e aí a gente vai ativar, ó, posição, escala e rotação. Se você quiser trabalhar com a questão da transparência ou com um ponto de ancoragem, você seleciona os outros também. Mas por enquanto a gente quer fazer um negócio mais simples, a gente vai utilizar só esses três. Pronto, agora que eu marquei, eu sei que nesse momento da animação o quadrado vai ficar nessa posição. Agora eu vou puxar o meu marcador de tempo aqui para o início e eu vou trabalhar com a posição. Vocês conseguem perceber que eu posso mexer no eixo X e no eixo Y. Eu recomendo que você sempre trabalhe pelas movimentações aqui. Apesar de você poder segurar e movimentar aleatoriamente pela tela, se você quiser fazer algo bem certinho, bem retinho, é melhor fazer por aqui. Eu vou colocar ele um pouco abaixo da tela e a gente já pode ver o começo da nossa animação. Olha só, um quadradinho surgindo. Mas assim tá muito simples. O que eu posso adicionar? Eu posso alterar a escala, por exemplo, aqui ele tá em 78%, ó. Vamos deixar com uns 20% pra gente ver como que fica, ó. Ele vem bem pequenininho, vem crescendo, acho que dá até pra deixar um pouco menos de 20, vamos colocar 15. Ó, ele vem bem pequenininho e crescendo, ó. E agora a rotação. A rotação aqui no After Effects, apesar de não estar aparecendo a nossa animação na tela, ó, a gente consegue ver o nosso quadradinho ali. Então deixa eu selecionar aqui e vamos trabalhar com a rotação. Eu vou colocar aqui, eu quero que ele gire no sentido horário, então eu vou puxar esse lado e vamos ver quanto que ele está girando. Ó, ele está girando bastante. E agora é a hora de colocar alguns efeitos para a animação ficar um pouco mais fluida, porque assim ele está parecendo muito retão, olha só. Caso você esteja no seu After Effects sem nenhum addon, sem colocar o Easy and Wiz, você pode selecionar aqui e apertar
apertar F9 e trabalhar aqui nos níveis, nessa tabelinha aqui, para você definir como que vai ser o movimento em relação ao resto. Olha só, tá vendo como elas vão mexendo? E você consegue ir mexendo aqui, ó, desenhando, adicionar pontos do jeito que você quiser, mas eu vou optar por uma coisa mais fácil, que é utilizar o Easy and Wiz, que é um addon que você consegue instalar no After Effects facinho. Se você não souber como, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo ensinando. E o que ele faz? Você consegue criar várias funções para ele. Por exemplo, dentro desse sistema aqui, a rotação, por exemplo, eu quero que ele vá e volte um pouquinho. Então eu vou colocar aqui, ó, pode ser o back, poderia ser o bounce também. Vamos colocar no início e no fim, ou seja, na entrada do movimento e na finalização do movimento. E aqui a gente quer que isso aconteça apenas no último ponto de ancoragem. Vocês estão vendo aqui que é esse aqui. E, bom, vamos selecionar esses dois, aplicar, aplicamos. Agora a gente pode dar play. E você já viu que o quadrado ele girou de um jeito um pouco diferente já. Mas a gente também quer um pouquinho mais de animação na parte da posição em si e pode ser um pouquinho da escala. Vamos colocar aqui, só que dessa vez eu vou colocar só na saída. Eu vou aplicar. E olha só como que tá já. Agora que a gente já definiu esses pontos, a gente pode vir aqui, ó, puxar um pouquinho. Vamos selecionar e aí agora a gente vai alterar a escala de um jeito diferente, desse jeito aqui. É isso que eu quero que apareça uma faixa. Vamos ver se tá dando certo. Cresceu muito rápido, vamos aumentar um pouco o espaço. Tá vendo que tá dando essa interferência aqui? É justamente por causa do Easy and Wiz, que tá com o in and out. Vamos colocar só no out pra ver. Aí, olha só. Bom, a gente precisa diminuir um pouco aqui ainda para ele não sair da tela. E agora a gente quer que ele faça exatamente o mesmo movimento, só que de forma oposta, indo e depois voltando. Para fazer isso, como que você pode fazer? Dando um Ctrl Shift D, vai fazer esse corte. Veja que eu deixei um espaço aqui para eu poder trabalhar com essa parte aqui, que vai ser a área onde eu vou poder colocar os textos. Agora eu vou posicionar aqui, ó, vou copiar esse ponto de ancoragem e vou colar. Aí eu vou dar mais ou menos o mesmo distância que está aqui, vou colar de novo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse último. Repare bem, tem que seguir a mesma ordem. Bom, agora que a gente já tem essa animação completa, da faixa surgindo e sumindo, vamos começar a parte da animação de texto. Primeiramente, eu vou selecionar aqui a ferramenta texto, vou criar uma caixa de texto e vou escrever o que eu quero que apareça na animação. No caso, é inscreva-se e vamos escolher a tipografia que a gente quer. Tem várias opções, eu acho que eu vou pegar a Noto Sans, que é sem serifa, selecionar a opção dela bold, talvez. Ah, e olha só, tá vendo? De novo aconteceu aquilo lá. O ponto de âncora tá fora do centro da palavra, então eu vou apertar Ctrl Alt Home, ele vai parar lá no centro da palavra de novo. Deixa eu dar um Ctrl S aqui para não perder o arquivo. E agora a gente pode vir aqui, ó, em alinhar no centro. Com o Shift eu consigo arrastar aqui, ó, só em um eixo sem alterar a posição, né? Eu vou puxar ela aqui bem pro centro. Só que como vocês podem ver, tá com problema, porque ela tá aparecendo o tempo todo e a gente quer que ela apareça só na hora certa. Então a gente vai vir aqui, ó, que terminou a animação, consegue ver por esse keyframe aqui, ó. Primeira coisa, eu vou diminuir um pouco o formato dessa faixa para ele ficar no tamanho certinho do texto. Olha só, ele aparece, fica no tamanho certinho, fica bem bonitinho. Agora eu vou puxar essa camada aqui, ó, esse keyframe, para ele aparecer só a hora que tiver com o formato completo. E agora entra a parte de animação do texto em si. Vamos vir aqui, ó, e você consegue ver esse botão animar. E daí você consegue selecionar várias opções aqui. O que a gente quer é opacidade para criar um efeito de texto digitado. A gente vai animar a opacidade, mas não é esse botão que a gente vai apertar para criar os keyframes. Na verdade, a gente vai clicar aqui, ó, em seletor de intervalo e clicar em deslocamento e vamos ativar essa opção. Aí a gente dá play e pronto, ó, pode ser aqui. Vai estar o texto escrito completamente. Aqui a gente coloca 100%. E você consegue ver ali, ó, esse risquinho passando, ele é o deslocamento da animação. Aqui a gente vem em opacidade, zera ela, e você vai ver que o texto está sendo digitado. Só que se você reparar bem, ó, tem um fantasminha ali da letra. Se você quiser deixar um pouco melhor, você vem aqui em avançado e desmarca essa opção suavidade, ó, você vem e puxa para o 0%. E agora sumiu o fantasma, ou a letra aparece 100% ou 0%. Então é como se ela estivesse sendo digitada mesmo. Só que já surgiu outro problema, tá vendo como o quadrado ele fica muito maior do nada? É justamente por causa do corte, da divisão que a gente fez. Então vamos puxar isso aqui, ó. Vamos puxar para uns 5 segundos. Vai ser esse o tempo que vai demorar na tela. Vamos puxar esse aqui, ó. E agora a gente tem essas duas camadas. Primeiro, vamos puxar essa camada aqui, ó, desse jeito, até ela alinhar com a outra pra gente poder ver ela o tempo todo. Vamos copiar esse keyframe de escala, que é o que a gente alterou, o ponto do tempo justamente sobre o keyframe de escala da outra camada, selecionar ela
e apertar Ctrl V. E agora você já tem o seu texto animado e a sua forma animada. Você viu que a forma sobe e o texto ainda não. E o que a gente pode fazer é justamente a mesma coisa que a gente fez ali embaixo. A gente vai copiar o último keyframe do texto, colocar aqui. Ó, a gente tem que fazer ele sumir antes que a forma fique pequena demais. Então a gente pode mover esse keyframe um pouquinho para cá, copiar o primeiro keyframe. Ctrl C, Ctrl V e olha só. O texto aparece, fica um tempinho. Então ele some e o quadrado some também. E é assim que fica a animação. Você consegue fazer isso para várias outras coisas. Bom, esse era o vídeo de hoje. Se você conseguiu fazer, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você ainda tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, comenta aqui que eu vou ler também. Pode ser que a sua sugestão acabe virando um vídeo aqui no canal. Eu vou postar mais alguns vídeos avançados sobre como fazer animações no After Effects, incluindo animações de logotipo e imagens. Então se inscreve no meu canal para você não perder os próximos vídeos. E é isso, eu sou o Codelo, sou designer e fui!